Você está ouvindo Tribezen Podcast. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribezen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aqui sensíveis pós-Vipassana. Sim, E vamos trazer um assunto sensível, né? Um tema sensível também, tema da intuição e do que mais fluir nesse papo. E para esse papo, a gente está muito honrado de ter aqui a Dani de Maria, finalmente. Seja muito bem-vinda a essa mesa. Gratidão, olá a todas e todos. A gente está muito entusiasmado, porque para quem não sabe, né, da nossa história, a Dani foi um dos motivos da gente estar em São Paulo, né? Da gente estar com esse estúdio, essa casa, porque ela foi também uma ponte de conexão com várias pessoas queridas que estão na nossa vida hoje, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente serve. Então, realmente estou muito grata, muito honrada por você estar aqui. Quando a gente se reúne com o pessoal do Flowers, com o pessoal assim que sempre está aqui presente em casa, a gente sempre pensa em você, no Murilo, e a gente fala assim, nossa, vamos honrar aqui, né, os dois, porque foram essa ponte de conexão entre tantas pessoas. Gratidão, viu? Eu fico feliz. Gratidão. E vamos fazer um brinde também, outro ícone, né? Outro símbolo, que é o cacau, que fez parte da nossa história aqui, que foi o do Cacau Flow, né? É foi verdade. tão especial. Cacau Flow, Casal Flow, tudo no Flow, né? Com cacauzinho, sempre fica muito melhor. E se vocês quiserem conhecer mais, né? Aqui a gente tem um cacauzinho da Sátiva. Hoje eu fiz uma receitinha aqui de cacau com um pouquinho de hibisco. Se vocês quiserem conhecer mais, tá tudo aí no link da bio. Tem também na descrição desse episódio. Aí vocês conseguem encontrar mais. Tem cupom de desconto também pra nossa tribo. Muito bom. E temos aqui Natureza Divina, né? Com os nutrópicos maravilhosos que eles estão trazendo agora. E a gente vai presentear a Dani aqui com esse cogumelito maravilhoso, cordíceps, né? Esse é cordíceps, ele é bom pra... Ele tem antioxidante, combate radicais livres. É muito legal, assim, pra imunidade também. A gente tá fazendo uso de vários deles, estamos experimentando aqui todos eles. O juba de leão, o cordíceps, o chagas. Eu tomei juba de leão hoje pra fazer esse papo aqui, pra dar ativada. Sim. E se vocês quiserem conhecer mais os produtos da Natureza Divina, também tá o site aí na tela, tem cupom de desconto para tribo. Aproveitem que eles têm uma variedade, não tem só os extratos de cogumelo, mas também tem várias outras plantas medicinais, plantas mágicas, né? Também, se vocês quiserem conferir lá no site, tem uma grande variedade. Muito bom. E aí temos que falar da mata, que eu sei que o Murilo adora a mata também, né? Ele se sente super saudável com aí, só, presenteei nosso convidado aqui. Aqui a gente tem o leite de castanha, o superfoods e o coffee, né? O Mata Coffee, que é o que ele mais adora. Que é maravilhoso. Muito bom. A gente ama os produtos da mata, né? A gente tá aí podendo contribuir com uma marca que tá realmente fazendo a diferença, né? Que é essa nutrição e essa regeneração de dentro para fora, né? A gente começa regenerando o nosso bioma interno e também ajuda a regenerar a floresta, porque eles apoiam diversas comunidades da Amazônia. Então é um produto que a gente tem muita gratidão mesmo de ter como parceiros. Depois de alguns meses com a mata, eu posso dizer que a minha parte, assim, meu bioma aqui mudou bastante, porque o superfood, ele trabalha muito na parte intestinal com esses probióticos aí, muito bom, pré-bióticos, né? Confesso que lá no Vipassana eu senti muita falta da mata. Ah, é verdade. E do cacauzinho também. Muito bem, então se você quiser se conectar com a gente mais profundamente, na sua tela tem um QR Code, links.tribezen, ou no nosso Instagram também, e aí tem lá a nossa newsletter para assinar. Tem o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser participar, manda um DM aí no Instagram. O pessoal tá chegando e estamos fazendo movimentos que a gente só divulga lá, ou na newsletter, ou no WhatsApp, né? Sim, e tem muitas novidades, tem muitas mudanças no campo. Então fiquem atentos, porque tem alguns ciclos se fechando. Então se você quiser fazer parte desse encerramento de alguns ciclos, pra gente abrir novos portais, você vai ser muito bem-vindo. Só que a gente só vai avisar no grupo do WhatsApp e na newsletter, então fica ligado. Em breve, novidades. E estamos aqui animados, né? Porque até esse papo aqui com a Dani, esse papo tem muito a ver com esse movimento nosso de confiança, desse intuir de que tudo vai ficar bem. De que tudo vai se encaixar. Eu tô sentindo, apesar esse portal que tá chegando próximo da gente aí, né, Dani? Portal de Leão. Nessa data cabalística.
E a gente já vai intencionar que esse novo ciclo já venha na abundância. Sim. E Dani, pra gente iniciar esse papo, assim, eu queria que você fizesse uma breve apresentação, assim, muito do seu coração, de como que você se descobriu aí uma comunicadora, né? Contasse um pouquinho da sua história, de como que foi, porque eu já ouvi algumas histórias suas, assim, muitas vezes, mas eu sempre me emociono e sempre toca muito fundo no meu coração. Então eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, que acompanham o Tribe Zen, pudessem ter a oportunidade também. Fico feliz. Nossa, quando tu fala assim, a tua, como tu falou, como comunicadora, teu trabalho, teu servir como comunicadora. E assim, olha, só eu diria que essa seria uma frase impossível estamos em 2024, há exatos 4 anos atrás. Eu não fazia ideia de que eu iria trabalhar com comunicação, ou seja, né, o meu serviço seria sobre comunicar algo. Não passava pela antessala do meu pensamento. E, na verdade, passava o oposto. Isso não vai acontecer comigo, porque eu via Murilo fazendo e eu não tinha o menor interesse. Não despertava dentro de mim, eu dizia assim, não é o meu lugar. Não quero. Inclusive, eu acho que na época tinha Snapchat, assim, quando começou o Snapchat, redes sociais, e aí ele me filmava assim, eu dizia, por favor, não me filma, eu não quero que tu me filme, eu não quero falar pras câmeras, eu não quero. Não é isso. E então, eu neguei e achei que era impossível isso pra mim durante muitos anos, até que eu tava numa cerimônia de ayahuasca, tá? E eu fui com a seguinte pergunta. Eu tinha acabado de completar 33 anos. E eu acreditava a minha vida inteira que eu iria ser mãe. E seria essa a minha o meu servir no mundo. Eu achei que o meu servir no mundo seria exclusivamente cuidar das minhas filhas. E isso é tão interessante, porque quando eu era pequena, isso era uma convicção muito grande. E por isso que eu acredito também que o nosso servir, ele transita de acordo com o que a gente transita. Eu acho que tem uma essência no fundo, né? Uma essência igual, mas a forma com que isso se apresenta é de diferentes maneiras, assim. Eu acho que o Murilo representa muito bem isso, porque ele se metamorfoseia publicamente há muitos anos. Então, talvez ele seja uma expressão de como a nossa alma pode estar sempre sendo contemplada de diferentes maneiras, né? Mas eu achei que não, eu achei que só existia uma forma. E eu achava que a minha era ser mãe. Então, quando eu era pequena, me perguntavam, Daniela, o que é que tu quer ser? Eu fazia ser mãe, eu quero casar, ter meus filhos, e é isso que eu quero fazer. E as pessoas ficavam meio assim, não, querida, você não entendeu, né? A gente tá falando sobre, tipo, trabalhar e tudo mais. E eu dizia assim, não, é ser mãe mesmo. Então, eu achava que era. E eu olhava ao meu redor e nada do que eu via, nenhuma das referências que entravam em contato com o meu mundo, eram referências que eu acreditava que aquilo poderia me fazer feliz profissionalmente. E quando eu olhava para todas as referências, a que mais contemplava meu coração era a maternidade. Quando eu fiz 18 anos, eu me formei na escola e acabei me prestando vestibular para direito. Eu tenho uma mãe que trabalha nessa área, meu pai trabalha nessa área, e a minha irmã, que é só 1 ano mais nova que eu, que acabou entrando na faculdade junto comigo, também escolheu direito. Eu achava que só existia essa possibilidade na minha vida. Então, eu fui pelo que, teoricamente, era mais fácil. Era o que estava aqui à minha vista, né? Mas foi muito interessante, porque quando eu passei na faculdade de Direito, eu me virei para minha mãe e falei, mãe, agora que eu passei na faculdade, como você me pediu, na universidade que você queria, que né, era PUC, em Recife, na universidade que você queria e no curso que você me pediu para passar, eu quero agora ter a liberdade, por alguns meses, de não fazer estágio, como minha irmã foi estagiar no escritório de advocacia, e eu quero fazer algo que eu goste. E eu quero trabalhar, então, como voluntária num abrigo. Então, se você me permitir, como um presente, uma bonificação de ter passado no vestibular que você pediu, me permita trabalhar como voluntária no abrigo. Então, aquele momento, eu percebo que foi um momento em que eu tive uma tomada de consciência de que eu poderia fazer algo que eu goste. Mas veja, essa tomada de consciência, ela eu vou trabalhar como voluntária, né? Ela não era algo que eu poderia... isso seria uma profissão, né? Eu poderia tirar minha renda disso. E aí eu fui fazer o que eu sempre gosto, que é cuidar de pessoas, assim. Então eu fui cuidar de crianças no abrigo. E eu fazia isso todos os dias. Eu voltava da faculdade, deixava minha malinha, almoçava e eu ia pro abrigo. E assim foi, de segunda a sexta, durante quase 2 anos. Até que eu tive um processo, porque eu conheci meu irmão nesse abrigo. Acabei adotando meu irmão. E aí eu tive que sair do abrigo por uma questão conflitual, processual, do próprio processo dele, né?
Então, eu não sabia o que eu queria fazer, né? E aí, quando eu fiz direito, passei na universidade, terminei, passei na OAB, estava estudando para concurso, até que um belo dia Murilo falou assim: Dani, o que é que tu gosta? Porque eu te vejo infeliz em cima de um livro, esperando o próximo concurso abrir, tipo, isso não é vida. Ele falou para mim. E eu falei assim, cara, quando ele me perguntou o que é que tu gosta, eu falei, ninguém me perguntou isso antes. Eu acho que eu gosto de cuidar de pessoas. A única maneira que eu fui feliz, a única época que eu fui feliz que eu me lembro que era quando eu trabalhava num abrigo, tanto é que eu trabalhava de graça. Ele falou, beleza, então deixa o estudo de Direito e vai fazer uma pós-graduação em terceiro setor. Fiz isso. E achei que isso me realizaria e não me realizou. Isso me gerou uma frustração, mas coincidentemente eu estava grávida da minha filha. Então, acabei que esse lado profissional foi ficando pro lado. E aí, tive minha segunda filha, e quando eu tive a segunda filha, a Tonton, eu digo que cada vez que você pare um ser humano, essa foi a minha experiência. É a conclusão de experiência que vivi 2 vezes. Então, toda vez que você pare um ser humano, você se pare ao mesmo tempo. Uma parte tua nasce para dar nascimento àquele ser, né? Porque eu acho que morte e vida estão muito conectados. Toda vez que tu morre algo, vocês vão morrer um ciclo aqui. Obrigatoriamente, outra coisa vai nascer no lugar dessa morte. E essa outra coisa só pode nascer porque tu morreu aqui, né? Então, eu acho que quando eu parei minha primeira filha, algo em mim muito grande morreu. E uma outra parte minha nasceu. E com a minha segunda filha foi do mesmo jeito. Eu digo que minha primeira filha me tirou a minha criança, a minha donzela, para dar espaço à mulher. E a minha segunda filha, ela tirou a mulher para dar espaço a uma bruxa, a uma sacerdotisa, a uma força para além do que minha mente poderia desenhar. Porque a minha mente poderia desenhar uma Daniela mãe, uma Daniela profissional, mas jamais a Daniela que eu encontrei dentro de mim quando eu tive minha segunda filha. E eu acho que essa força, ela veio muito da força da Tonton, assim, né? Minha segunda filha. E aí, mais ou menos 1 ano depois do nascimento dela, eu já não estava mais satisfeita sendo só mãe. Algo em mim começava a questionar essa minha realidade. E eu me lembro que eu fui para uma cerimônia de ayahuasca e eu tinha acabado de completar 33 anos. E aí nessa cerimônia eu falei assim, Deus, eu sou muito satisfeita como mãe. E eu não quero que você... Essa foi a minha intenção, assim, e eu não quero que você ache que eu acho isso menos. Mas eu sinto que tá faltando algo e eu não sei o que é. E eu sinto que tem a ver com o que eu vim servir no mundo, mas eu não sei o que é. Eu tô completamente perdida. Tudo que eu fiz eu não gostei. Eu fiz faculdade de Direito, eu não gostei. Aí eu estagiava no tribunal, no melhor tribunal, o Tribunal Regional Federal, com pessoas incríveis, as cabeças mais brilhantes ali da minha área. Eu não gostei. Daí depois eu fui para o escritório de advocacia, eu não gostei. Eu estudei para concurso, eu não gostei. Depois eu mudei de área, fui para terceiro setor, que era uma coisa que eu amava e eu não gostei. Eu vim para não fazer nada. Eu juro que era essa a minha pira, assim. Eu não sirvo para servir. Para além dos que estão na minha casa. Eu sou uma inútil. Todo mundo gosta de fazer algo. Eu não tenho nada dentro de mim que eu tenha prazer. Para além de cuidar das minhas filhas. E isso não está mais... Isso não está mais completando o meu ser 100%. Tem algo, mas eu não sei o que é. Me ajuda a descobrir. E aí eu me lembro que apareceu uma... Eu fui, aí a força chegou. E aí em determinado momento a medicina falou assim, você tá pronta para a sua resposta que você perguntou? E eu falei, tô pronta. E aí ela rodou uma cena, assim, como se fosse aqueles filmes, né? De antigamente, assim. E essa cena rodava, assim. E eu via vários, assim. Ela falou assim, basta você escolher que a gente vai colocar o que você veio fazer na sua frente. E aí eu falei, ai... E eu fiquei numa relutância, eu tinha uma dificuldade de saber o que... como se eu tivesse um medo, assim. E ela me pediu coragem. E aí eu abri a cena, assim, né? E a cena era uma parte da minha vida, assim, bem desafiadora, enquanto criança. Mas que o que me fez transcender aquele desafio foi a capacidade de eu ir para dentro de mim. E excluir tudo o que estava ao meu redor. Um poder que vinha de dentro. Então, a medicina, naquele momento, se apresentou para mim, falando, foi o que a minha leitura... E ela falou exatamente isso. Teu problema, Daniela, é que tu não encontrou ainda o que tu faz porque tu tá buscando fora.
Tu busca a referência do advogado, tu busca a referência da empresária, tu busca a referência da empreendedora social, tu busca a referência da promotora, da delegada. Tu não vai ficar feliz em nenhum desses lugares. Essa cena te mostra onde o que tu veio fazer. E não era uma cena bonita, era uma cena bem difícil da minha vida, assim. Tu veio fazer isso. Para de olhar para fora. E aí, quando essa informação chegou, junto com ela, chegou um momento da minha vida que eu passei a ser meu principal objeto de estudo. Porque eu queria investigar o que era isso que eu tinha e que eu não sabia que tinha, sabe? Assim, o que era isso que eu poderia realizar dentro de mim que eu estava buscando fora. Porque quando a informação chegou, ela chegou de uma maneira tão avassaladora, ela me atravessou tanto que não tinha como ser nada diferente daquilo que me chega. Eu acho que a intuição que vocês falaram no começo, ela sempre funciona assim, né? Parece que não faz nenhum sentido, mas a partir do momento que aquilo se apresenta pra tu não tem mais como desver aquilo. Ela te traz uma certeza tão grande do que parece incerto, que aos olhos dos outros que não estão dentro de tu pode até parecer um louco, um inconsequente. Mas na verdade tu tá sendo movido por algo que tu não consegue explicar. E talvez por isso as pessoas interpretem como loucura, assim. Bem, e aí eu comecei a tirar o olhar de fora e trazer o olhar para dentro. E me empoderar desse lugar que eu já conhecia e que já tinha me salvado outras vezes de situações muito desafiadoras. Que era a capacidade de estar comigo. E a capacidade de simplesmente eliminar tudo que tivesse ao meu redor e que fosse contrário ao meu bem-estar, à minha paz, assim. E aí, enquanto isso acontecia, eu passei a partilhar o que eu descobria. E eu comecei a partilhar na roda de amigos, então a tribo que vocês falam, e vocês moram numa comunidade e vocês experienciam isso, para além de eu falar. É muito poderoso quando você compartilha o teu processo com o outro. E quando eu via eu compartilhando o meu processo e as outras pessoas eventualmente tomando nota do que eu tinha descoberto, não porque eu tinha visto em algum lugar, mas porque eu tinha vivido aquilo, e a pessoa sentindo o que eu estava sentindo e como eu conseguia transmitir aquilo. E eu falei assim, cara, isso é maravilhoso, mas ainda não tinha saído de um lugar. Isso pode ser minha profissão. Tá? Até que chegou o Cacau Flow. E Murilo falou, Dani, vamos aqui conversar. E era o que eu fazia, a diferença tem câmera. Mas eu esqueci que tinha câmera. E aí então eu descobri que eu poderia servir a humanidade com aquilo que eu acreditava. E que antes do que eu acreditar, com aquilo que eu tinha experienciado. Que a minha experiência poderia ser uma ponte para a transformação de alguém, para o despertar de alguém, para fazer alguém se sentir 1% melhor com a própria história. Então, eu acho que, para além de ser comunicadora, que hoje sou, eu até tenho dificuldade de definir o que faço, mas para mim eu sou ponte, assim. Eu gosto de ser ponte para uma vida mais em paz dos outros, porque foi isso que eu fiz na minha vida, assim. Eu transformei a minha vida mais em paz. E isso não significa que é uma vida perfeita. Ela só é uma vida melhor do que eu imaginaria que podia ser e do que eu já vivi. É isso. Eu não sei se eu consegui. Não, muito interessante. Maravilhoso. Até porque o que eu acho legal é que você trouxe um ponto-chave muito interessante, que é a questão de questionar, né? Você trouxe um questionamento verdadeiro que é: poxa, não é isso ainda, mas o que é? Como eu posso acessar essa informação? E muitas vezes isso basta, né? Jogar no campo realmente essa questão para que possa se manifestar de alguma forma. Que se a busca está acontecendo e tem uma intenção ali, as coisas vão chegar, se a gente estiver ali na presença, né? E nesse fator também, né, seja numa cerimônia, seja numa respiração, em um processo assim expandido, ajuda muito nesse sentido.
Eu acho que é não subestimar mesmo a nossa capacidade de questionar, né? Que é isso que o Lucas Questionar. está trazendo. E eu lembro que você falando sobre o poder que tem essas partilhas, né? De contar a nossa própria história. Eu lembro que uma das vezes que a gente teve a oportunidade de fazer uma imersão só da equipe, assim, e aí vocês fizeram uma dinâmica da gente fazer rodas ali e compartilhar a nossa história. E eu lembro que eu tava tão insegura, assim, a gente já tinha um podcast, já tava fazendo várias coisas aqui, mas eu sempre tava naquele lugar assim, a minha história não é interessante o suficiente pra eu compartilhar. Olha aí. E aí, naquele dia, eu lembro que vocês pediram pra fazer isso. E eu, com o mesmo pensamento, achando que, falando, não aconteceu tanta coisa na minha vida. E aí, conforme a gente fez essa atividade e foi abriu tanta coisa na nossa vida depois disso, a gente começou a fazer aqui no coletivo. Tipo, fazer com a galera. Falou, pessoal, vamos fazer uma roda de vulnerabilidade. Então, cada um vai trazer uma coisa. Ou cada um vai trazer a sua história. E cada vez a gente tem a oportunidade de contar a nossa história de um outro ângulo. E aí, eu comecei a descobrir, tipo, uma história incrível que eu vivi. Eu falei assim, nossa, o que eu vivi realmente é incrível. E realmente pode ser essa ponte também que vai inspirar outra pessoa, né? Então, trazer esse olhar mesmo de ver que a nossa história é a nossa medicina. Nossa vida e que pode ser a medicina para a vida de outro também, né? Tua história é tua maior medicina, assim. E todo ser humano, todo ele, que for olhar pra trás com carinho, com cuidado, com amorosidade pra própria história, não só vai descobrir várias coisas, como vai descobrir que a tua história poderia estar num filme, num cinema. Porque a vida, ela é mágica assim mesmo, né? Nossa. E esse é o tipo de informação que é muito válida hoje em dia, eu percebo, porque como a gente tem até inteligência artificial, que tem acesso a banco de dados e tem todas as informações ali conectadas das infinitas formas. Mas o que realmente tem valor daqui em diante, né? Aquilo que é a nossa história, que a gente sentiu, né? Que descobriu a partir da experiência, a partir de olhar para nossas partes, sombras e tudo mais. Esse é um trabalho maravilhoso. Então, deixa eu até tirar uma dúvida. Dúvida não, é uma curiosidade com a Dani, porque então o Cacau Flow foi tipo num palco de experimentações maravilhoso, né? Começou ali essa abertura. Então, começou ali. Uau. Foi tipo uma coragem que eu não sei de onde vem, assim. Se perguntar, se eu fosse racionalmente pensar, eu não teria feito, né? Porque era algo muito distante da minha realidade, veja, muito distante. Mas eu tinha um prazer tão grande de falar sobre o que eu estava descobrindo, sobre o que eu estava vivendo. E saber que se eu pudesse falar e uma pessoa que eu não faço ideia, lá longe, pudesse ouvir aquilo e de alguma forma aquilo tocasse a vida daquela pessoa e transformasse a vida daquela pessoa como eu transformo. Eu acho que assim, quando a consciência chega, ela transforma tanto a tua vida, ela transforma tanto as bases da tua vida, que fica impossível tu não transbordar. É impossível tu não transbordar. E eu acho que essa relação, e eu considero a relação da consciência uma relação com o divino. Saber que tem algo maior do que tu, assim. Tu se relacionar com algo que é maior do que tu. E isso que a gente pode ver, vocês já viram as pessoas, os Hare Krishna. Eles estão na rua, eles querem que tu compre aquele livro, não porque tu vai ajudar a comunidade Hare Krishna, não. Porque ele quer que aquele conhecimento chegue até você e transforme a tua vida como transformou a dele. É assim como faz a moça que sai batendo de porta em porta, com a Bíblia na mão, querendo rezar a Bíblia pra tu. Porque aquele trecho que ela vai rezar pra tu, não é que o pastor mandou, é porque aquilo realmente mudou as bases da vida dela. A gente pode ver que a relação com o divino tira as pessoas da miséria, tira as pessoas da depressão, tira as pessoas das drogas, tira as pessoas da violência. Então, eu acho que em diferentes cores do arco-íris, mas todas elas é sobre transcender um lugar que para além da mente, para além do conhecido. E eu acho que esse transbordar, ele chega natural para todo mundo que resolve se relacionar com algo que é maior que a gente, assim. Sim. E Dani, como que começou a sua relação com a espiritualidade, assim? Foi algo que esteve presente na sua vida? Ou foi através, por exemplo, foi buscar terapia ou a maternidade? Como que foi? Foi de várias formas, assim. Eu tenho uma avó que hoje tem 100 anos, tá viva ainda, minha avó Janira.
ela foi muito importante na minha vida como um todo, né? Era uma avó muito amorosa, assim, a típica avó. E ela era extremamente católica e religiosa, né? Meu pai foi coroinha de igreja, mas meu pai, por ter uma relação dessa religiosidade obrigada, meu pai virou ateu. Então eu cresci numa casa ateia, que chama? Acho que é. Uma casa de ateus, né? Meu pai não… Pelo contrário, meu pai, ele zombava da religião, assim. Zombava da fé. Porque meu pai teve essa criação muito dura com a minha avó. Já minha avó teve uma relação muito amorosa comigo. Então minha avó mostrou Nossa Senhora, minha avó me mostrou Jesus, minha avó me levou pra missa. Minha avó mostrava com muita paixão, assim, com muita devoção, a relação dela com Nossa Senhora e a relação dela com Jesus e a relação dela com a igreja. E a forma que eu percebia aquilo era a forma devocional, que é puro amor, né? Devoção é puro amor. Então eu me conectei com isso. Então Nossa Senhora se apresenta na minha vida desde que eu sou muito nova, a partir de minha avó. E aí, depois, durante a escola, na catequese, eu estudei numa escola católica, né? Que chamava Colégio Santa Maria. Tinha uma santa, uma Nossa Senhora das Graças, assim que a gente entrava no portão principal. E eu me lembro que eu tinha o costume, eu não sei de onde vinha esse costume, mas eu tinha o costume de ir até a mão dela, pegar a benção dela e seguir. E ir pro corredor, assim. Ela era bem na frente, enorme, assim. E em seguida, eu tive essa aula de catequese. E a aula de catequese, como eu falei, eu gostava muito de trabalho voluntário. Descobri essa paixão nesse colégio, porque esse meu colégio, ele fazia muito trabalho voluntário. Como eu era, assim, representante da minha turma, eu que ia entregar as doações que a gente eventualmente recolhia na escola. E quando eu ia fazer essa entrega de doações, que eu via que, nossa, aquilo que eu recolhi em um dia na minha escola provocou essa felicidade nessas pessoas que eu tô vendo aqui, isso me preencheu de um lugar que eu, quanto criança, nunca tinha sido preenchida. E aí eu falei assim, eu quero mais disso. Eu quero sentir mais isso. Essa troca aqui, ela é muito satisfatória. Eu entreguei esses 10 sacos de feijão e essas pessoas… E é tão importante isso para essas pessoas, eu quero fazer mais isso. E só que isso estava embaixo do braço da catequese da escola. Então, toda a parte de voluntariado da minha escola era com catequese. Então, eu passei a minha vida adolescente, da infância / adolescência, meio que conectada com a espiritualidade, não porque era algo que eu me conectava com Deus diretamente, apesar da minha relação com Nossa Senhora, mas era algo por causa do voluntariado, né? Tinha uma troca que eu me sentia muito bem sendo a pessoa que ia entregar aquilo que eventualmente mudava a vida das pessoas. Então, a religiosidade se manteve na minha adolescência por aí. E aí, depois, quando eu fiquei adulta, eu me conectei também no trabalho voluntário, que foi onde eu conheci meu irmão. E depois ela voltou no momento em que eu fui me tornar mãe, assim. Porque eu queria uma referência. E eu queria uma referência que eu considerasse que poderia me ensinar muitas coisas, assim, sobre maternar. E aí eu acho que é muito óbvio, né, talvez, passar por Nossa Senhora, assim. Então eu comecei a minha relação com ela profundamente, num sentido devocional, assim, de como eu poderia aprender com ela a como melhor gestar e gerir uma vida humana. E aí começa toda a minha relação com Nossa Senhora. E depois eu entendo que a espiritualidade, ela ocupa um lugar devocional. Então, na minha casa, perguntar, olha, Dani, qual é o presente que tu quer? Eu falo, olha, se você puder me dar uma imagem consagrada, você vai estar me dando o melhor presente que alguém pode dar a uma outra pessoa. Então, eu tenho uma relação muito grande com santos, com santas, com deidades, assim. Mas eu acho que eu gosto muito hoje de uma espiritualidade, de trazer tudo isso para minha vida prática. Então eu acho que hoje, para mim, a espiritualidade é a forma como eu me relaciono com meus clientes, é a forma como eu me relaciono com as minhas filhas, com o meu marido, é a forma como eu faço escolhas, é a forma como eu me relaciono com o meu dinheiro e onde eu conscientemente coloco ele. É a forma como eu ancoro um ambiente de trabalho. É a forma como eu lido com as pessoas que geram em mim determinado desconforto. É a forma como eu lido com o que é completamente dual para mim. Então, para mim, espiritualidade tem a devocional, que é a que eu me nutro todo dia. É como eu me relaciono com Nossa Senhora, com Jesus, com Bhagavad Gita, com Guru. Tem esse lugar. Mas para mim, a espiritualidade transformou a minha vida de fato quando ela transformou as minhas relações, quando ela transformou a forma como eu faço escolhas, transformou a forma com as palavras que saem da minha boca, né? Que hoje a gente se acha muito vítima do mundo. Ai, o mundo
violento e eu não tenho nada a fazer. Então começa a mudar o teu mundo. Qual é a violência que entra na tua boca? Né? Qual é a violência que sai da tua boca? Quanto de violência entra na tua boca? No teu corpo? Quanto de violência sai? Quanto de violência tem nos teus pensamentos? Quanto de violência tem nas tuas escolhas? Quanto de violência tem em um ato teu? Então eu posso ser impotente diante da violência do mundo, mas eu sou a única que tem o poder diante da violência do meu próprio mundo. E eu acho que isso pra mim é espiritualidade. É quando tu muda o teu mundo, porque quando tu muda o teu mundo, tu é capaz de inspirar outros mundos. E outros mundos inspirados mudam o mundo, né? Tu sozinha não pode fazer nada, mas tu em egrégora pode fazer muita coisa. Sim, esse é Com o caminho. certeza. A gente sempre fala aqui, né, que a gente navega por vários temas, desde os temas mais sutis até os temas mais tradicionais, mas o que importa no final das contas é como que a gente aplica isso na vida de fato, né? Como que a gente tá usando o que a gente aprendeu, o que a gente recebeu, todas essas conexões. E uma coisa interessante que eu tava aqui, né, com a Sol conversando antes de você chegar, né? Porque o fato de trabalhar a espiritualidade, esse estudo em casal, é um processo muito interessante. E eu queria saber de você com o Murilo, como que foi esse alinhamento de frequências? Porque muitas vezes um dos dois vai mais fundo e descobre, altera essa frequência e começa a vibrar diferente, aí o outro tá chegando e descobrindo, e tem todo esse movimento, né? Como que foi pra vocês isso aí, juntos? Sim. De falar assim, nossa, a espiritualidade mudou minha vida 100%. Assim, um antes e um depois dela existir. Eu acho que ela tem essa capacidade de fazer na vida de todo mundo. Mas eu acredito que a maior forma que eu percebi que a espiritualidade mudou minha vida foi com a minha relação. Porque eu acho que a relação são espelhos. Então, na verdade, Murilo espelhava a forma como eu me relacionava comigo. E eu espelhava a forma que ele se relacionava com ele. E quando eu mudo, esse espelho muda. Portanto, ele muda, esse espelho muda. Portanto, a nossa relação muda muito. A minha relação com o Murilo era uma e hoje é outra. Então, eu conheci Murilo, tinha recém-completado 20 anos de idade. Que vinha de um lar que tinham várias crenças que hoje eu não acredito e que moldaram aquela adolescente, né? Então, e nem Murilo. Então, a gente passou por momentos de muita inconsciência na nossa relação. E é muito interessante saber que tanto é que o primeiro produto da nossa transformação, veja, o primeiro produto da nossa transformação, que foi onde a gente conheceu vocês, foi um retiro para casais. E ele não é porque a gente pensou que seria o melhor produto. Ele era porque ele era fruto da nossa maior transformação. Que lindo. A nossa transformação começou dentro de casa. Começou nas bases de quem a gente é. E isso transbordou nas bases de quem a gente é enquanto casal. E eu acho que eu não sei em que lugar eu estaria, né? A gente nunca vai poder saber, talvez uma outra timeline da minha vida em outro multiverso. A gente não pegou a timeline da espiritualidade, não pegou esse unicórnio colorido. Mas eu posso dizer que a nossa relação hoje, ela é de uma profundidade que eu não sabia que era possível, assim. E porque ela vai para uma camada, quando a espiritualidade entra na relação de um casal, e isso passa a ser um propósito de vida, ela entra numa camada de unidade de caminho verdadeiro. Então, nós dois, para além de qualquer outra coisa, estamos buscando a mesma coisa, que é a nossa evolução. Assim, enquanto ser, sabe? Enquanto ser humano. Para além de eu ser esposa de Murilo, para além de eu ser uma profissional, para além de eu ser mãe, para além de eu ser filha, para além de eu ser colega, eu tô aqui para melhorar enquanto ser humano. E quando essa escolha é compartilhada com quem divide tua vida, aí isso fica eu acho que fica um poço, assim, um mar de oportunidade de crescimento. Quando isso não é compartilhado, eu não sei dizer, porque não foi o meu caso. Mas eu acho que deve ser muito desafiador, porque o outro vai ter que descobrir
uma nova face de tu. Porque quando tu entra na transformação, todos os dias, tu morre algo que não faz mais sentido pra tu. Porque teu objetivo é buscar o que aqui está, como ser uma melhor versão de mim. Pra isso, eu tenho que deixar uma coisa pra trás. E talvez essa coisa que eu deixo pra trás era exatamente o que tu queria que eu fosse. Nossa, verdade. Só que eu não tenho mais como te entregar isso, entende? E eu não tenho mais como fazer essa troca na nossa relação, porque isso significa corromper quem eu sou. E o meu objetivo é ser íntegra com quem eu sou. Se tornou esse, né? Não é mais te agradar, né? O meu objetivo não é mais te agradar nessa relação. O meu objetivo é ser íntegra com quem eu sou e assim poder te dar o meu melhor. Mas se o meu melhor significa abrir mão de algo que não faz mais sentido pra mim, eu não abro mais mão disso. Então o outro tem que ter essa abertura, essa disponibilidade pra deixar ir algo de tu que essa outra pessoa gostava muito, mas que não faz mais sentido pra tu. E então eu acho que é permitir que o outro morra quantas vezes o outro quiser morrer. Porque o que tu ama no outro não é o que ele aparenta ser, não é o que ele faz para te agradar, mas é quem ele é. E se isso que ele está matando o torna mais próximo de quem ele é, então eu te amo mais, não menos. E esse é o verdadeiro ato de amor, é permitir que o outro morra quantas vezes o outro quiser. E você não está condicionado a amar uma projeção do que você acreditou. Veja, quando o Murilo casou comigo, eu era completamente diferente de quem eu sou hoje. Se ele estivesse apegado à Daniela que ele casou, que de alguma forma servia a casa, né, e servia a nossa família, a gente teria que eventualmente se separar, porque eu não sou mais essa pessoa. Sim. Então eu sinto que é isso, assim. Eu acho que essa parceria te permite metamorfosear e não te apega a uma versão limitada de tu que tu não quer mais. E na verdade, te impulsiona a ir além disso, assim. Nossa, muito lindo. Essa é a diferença do amor condicionado, que é a condição de ser aquilo que você esperava que era, e do incondicional, né? Que é um amor sem as condições. É verdade. E não tem como você amar o outro se você não ama a si mesmo, né? E é isso, eu acho que essa redescoberta de quem você é de verdade, nessa integridade, faz com que você também aprenda a se amar em de uma outra forma ali, né? Cada vez mais profunda também, cada vez mais íntegra com quem você é e não querendo ser algo que não faz parte da sua essência, né? Que lindo. E eu acho que tem uma coisa também, sabe? Eu acho que a jornada da espiritualidade, do autoconhecimento, ela é uma jornada também de autorresponsabilidade. O que muitas vezes mata um relacionamento é a forma como fomos criados de buscar culpados pelo acontecido na nossa vida, né? Então a relação acaba virando um jogo de acusação. E quando tu busca o autoconhecimento, que é o autoaprimoramento, o autoaperfeiçoamento, dessa bagunça que você co-criou com a outra pessoa, você pega o que é seu, o outro pega o que é o outro, e tá tudo ótimo. Eu não tento empurrar pro outro a minha bagunça, e o outro não tenta empurrar pra mim a minha bagunça. A gente consegue separar e a gente consegue ver o que da nossa bagunça dá uma terceira bagunça. Dá uma bagunça junto. E aí, olha, essa bagunça ela se desfaz. Porque não tá no jogo de empurra-empurra. Cada um levou o seu. Então, essa manipulação pelo poder que existe dentro das relações, ela começa a diminuir. E é uma jornada decrescente. Então, eu acho que isso também possibilita uma grande evolução enquanto ser humano, assim. Que lindo. Maravilhoso. Perfeito. E Dani, como que foi também essa descoberta de um ser muito intuitivo? Porque você conta tantas histórias assim, surreais, de sincronicidade, de coisas que aconteceram na vida de vocês, né? De aparições, de pessoas que surgiram no campo. E eu acho muito legal, porque parece que vocês desenvolveram, né? Você, principalmente quando você traz ali as histórias, desenvolveu essa capacidade de leitura do campo, assim, de forma muito sutil, né, e pura. E é legal porque várias coisas, assim, que às vezes a gente tava sentindo naquela semana do Cacau Flow, a gente chegava lá e você tava falando exatamente o que a gente tava passando naquela semana. Então eu queria saber como que foi desenvolvendo essa intuição de forma tão potente, igual você lida hoje em dia.
Obrigada por ver assim, mas é algo que eu também me dedico, assim, na minha jornada de autoaperfeiçoamento, assim, porque eu acho que quando a gente tem a capacidade de despertar esse mestre, assim, e começa a criar uma relação com ele, né, essa mestra interna, assim, que todos nós temos, que é a intuição, a nossa vida começa a ficar mais mágica, assim. Eu acho que o primeiro passo só é acreditar que isso é possível, né? Tipo, e parece post de Instagram. Acredite que é possível e sua intuição aparecerá. Mas é claro, tipo, não tem como tu experienciar algo que tu acha que não existe. Que tu acha que é post de Instagram. Sabe? E eu acho que todos nós temos. E se você for olhar para trás da tua vida, todo mundo vai encontrar um momento em que ou traiu a própria intuição e teve uma consequência. Que não, você pode dar como boa e ruim uma consequência. Ou ouviu a própria intuição e também teve uma consequência. E no meu caso, quando eu comecei a entender que isso era uma herança divina, ou seja, eu não tinha como não ter. Eu tenho como não ter um carro, ela não é herança divina. Agora, a intuição, fé, eu não tenho como não ter. Eu só não tenho uma relação com ela. Ela só não virou meu objeto de autodesenvolvimento. Mas ela existe aqui dentro de mim. Então, quando eu descobri que era uma herança divina, eu comecei, e eu falo que eu amo revisitar a minha história. Amo. Porque eu acho que a minha história é a minha maior potência. É onde Deus guardou todas as minhas grandes pérolas. E a gente às vezes passa desapercebido por falta de presença na nossa própria história. E não coleta as pérolas que Deus foi dando, as dicas. Basta tu olhar com profundidade. E eu faço muito isso pra minha história. Então, quando eu fui olhar pra trás, buscando onde Deus tinha mostrado que a minha intuição estava aqui para eu abrir essa porta, eu vi várias vezes. E vou te falar, todas elas eu ignorei. Olha só. Todas elas eu ignorei. E por isso que eu acho que a dor, ela é muito professora. Porque todas elas, como eu falei, têm consequências. Para mim, as consequências, muitas vezes, foram muito doídas. E ninguém fez isso por mim. Porque ninguém pode dizer pra tu qual escolha tu fazer. Tu pode ser influenciado, mas no final, a escolha é tua. E aí eu percebi quantas vezes eu entregava o meu poder a outra pessoa por não acreditar na minha intuição. E aí eu fui vendo, e aí eu fui olhando. Olha só, eu sabia que era assim. Mas eu escolhi isso aqui porque eu não tinha a coragem, a confiança de acreditar naquilo que eu sentia. Essa é uma evidência. Essa é outra. E aí eu comecei a também dizer, olha, essa daqui, nossa, aqui, eu acho... E aí você começa um estudo de calibramento. Olha, isso aqui eu acho que é intuição. Mas sabe o que é? Não foi 100% porque eu tava super gatilhada com a minha raiva. E aí junto vem, na minha percepção, né, um estudo muito grande de relações, de inteligência emocional, de como tu se relaciona com tuas emoções, porque as tuas emoções podem descalibrar a informação da tua intuição. Sim. Né? Porque elas vão entrar, elas também estão dentro de tu, também são algo que tu não tem como negar, mas se elas estão inconscientes, elas vão te levar para um caminho e a intuição queria trazer outro. Então, a partir do momento que eu comecei a me relacionar, eu também comecei a entender o quanto uma emoção inconsciente, né? Uma emoção, uma raiva inconsciente, uma tristeza inconsciente, uma alegria inconsciente, que a gente acha que a alegria... Não, mas tem uma alegria que quando ela é uma euforia inconsciente, ela me faz achar que aquilo é a melhor coisa pra mim. E, na verdade, é só uma grande euforia que eu permiti, que eu criei a ilusão de que era uma grande intuição, né? Ou então uma raiva, que eu criei a ilusão de que era... Isso aqui não é o caminho e eu fui pelo oposto, enfim. Então, eu fui criando uma relação muito bonita com essa minha intuição. E passa por uma experimentação. Então, eu tive coragem de pagar o preço de errar, eu acho. Pagar o preço de não estar sendo. Mas todas as vezes que não foi, eu não acreditei a minha intuição. Eu acreditei a minha capacidade de não saber ainda me relacionar com ela. E aí isso foi calibrando. E hoje em dia é algo que eu sou muito grata, assim. Porque realmente é uma força decisória a mais nas minhas tomadas de decisão que passam além da mente. E eu tento... e para isso, eu acho que é um estudo contínuo de como tu se relaciona com tua mente, ou seja, quanto mais barulhenta tua mente, menos tu consegue escutar a intuição no meio do caminho, né?
porque tua mente toma a intuição. E também uma relação com as emoções, porque a minha intuição passa muito pelo meu corpo. Meu corpo praticamente pula quando algo chega, assim. Então, se a minha emoção tá tomada no meu corpo, eu não consigo sentir, porque eu tô sentindo a emoção, eu não tô sentindo a intuição, assim, sabe? Então, foi uma necessidade de também me relacionar de forma consciente com mente e emoção, assim. Que eu chamo de tá em paz com tu. Resultado é o resultado de estar em paz contigo. Porque o que tira a tua paz são teus pensamentos e sentimentos. E quando eles tiram a tua paz, a tua intuição não consegue emergir, né? Vai emergir qualquer coisa. Então é legal, porque tudo é uma jornada que te leva para um caminho só, sabe? Tudo conflui pro mesmo lugar que tu quer ir. E é uma grande libertação, assim, tu se libertar da tua mente. E não que eu seja uma yogi, a gente tá falando sobre isso, mas eu sou melhor do que a Daniela de 4 anos atrás. E é só sobre isso que eu tô em busca. É esse o meu marcador. É esse o meu marcador, assim. Uau. Eu sinto que é uma habilidade de prática constante e de esse autoconhecer, não só de informações, né? Mas de conhecer os lugares que reagem a partir dos sentidos. Porque o que eu vejo, imagina que os sentidos, eles estão condicionados pelo que a gente foi programado e herdou de informação, né? Agora, quando você consegue olhar para eles e falar assim, eu entendi que eu tenho essas informações aqui, mas eu posso observar sem só reagir a esse estímulo. E esse lugar de observação, que é muito do que você traz em retiros que você está fazendo também, né? De silenciar, de olhar para dentro e conseguir ir para esse lugar do observador. O observador é aquele que consegue pegar a sensação sem julgar, né? Sem classificar ela e falar assim, nossa, como que é se eu apenas observar? E quando a gente foi no Vipassana, eu vou falar por mim, né? Mas você deve ter passado por isso. Foi novo isso, de falar, olha, eu posso observar essa sensação sem eu classificar bom, ruim, agradável, desagradável. Eu tenho essa capacidade de observar. Porque se uma pessoa vai para uma sauna e gosta, e vai caminhar na rua a 40 graus e detesta, peraí, tem uma coisa ali condicionada que traz essas percepções, né? Você Total. sentiu isso? Sim, com certeza. E como que foi também, por exemplo, essa descoberta do silêncio, do quanto que o silêncio é essencial para a gente conseguir entrar em contato com essa intuição? É muito interessante, assim, porque eu tinha medo do silêncio. E eu acredito que eu tinha muito medo do silêncio, porque na verdade eu tinha medo de ficar comigo, assim. Porque todas as vezes que eu ficava sozinha comigo e não tinha nada pra me distrair, eu começava a observar o barulho da minha mente. E obviamente, esse barulho da minha mente gatilhavam emoções, né? E na maioria das vezes, emoções que eu estava buscando não sentir, né? Então o silêncio passou a ser algo amedrontador. Mas quando eu disse, uau, quando eu botei a porta assim, de que eu senti o cheiro da transformação que o autoconhecimento, a autoconsciência, que a expansão de mim mesma podia trazer para mim, o silêncio, eu descobri que na verdade ele era um grande aliado. Porque eu só poderia investigar o que eu estava em busca de investigar, que era tudo aquilo que tirava a minha paz, se eu descobrisse o que era que tirava a minha paz. E só o silêncio podia me fazer isso. E é muito difícil tu descobrir quando isso não é uma prática na tua vida. Então hoje eu tô muito melhor. Então hoje eu consigo muito mais aprender a me relacionar com meus pensamentos e direcioná-los da maneira a me trazer bem-aventurança ao invés de me trazer miséria no dia a dia. Porque antes eu precisei passar por uma UTI durante os últimos 4 anos disso. E retiros de silêncio me ajudaram a ser essa UTI. Onde eu pude silenciar todas as distrações e a única coisa que me restava era me relacionar, ou seja, observar os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos e os meus sentimentos. E isso foi transformador. E eu acho que isso é transformador na vida de todo mundo. E
E hoje em dia, cada vez mais, o silêncio é algo que inexiste. Mas ele é tudo que é, né? Porque, na verdade, tudo é construído em cima do silêncio, né? Então, a gente tira tudo e fica o que é pra gente poder descobrir. E descobrir até esses impulsos, né? Que o Lucas falou. É muito interessante mesmo como os sentidos, muitas vezes, corrompem a nossa vida. Olha, eu falo quantas relações se acabam por uma traição. E quando você vai ver a pessoa diz assim, eu não queria trair. Sim. Eu não queria trair, mas sabe o que é? Na hora eu não aguentei. Então, o que é esse na hora eu não aguentei? Né? Então, desculpa, se tu não controla o teu desejo, né? Se tu não é capaz de controlar isso, tão pouco tu vai controlar a tua boca. E muito menos tu vai controlar a tua mente. Significa, então, que tu és escravo de tudo que acontece fora de tu. Tudo que acontece fora de tu tem um poder. Então, eu acho que quando você também coloca restrições, né, austeridades, que é um vipassana, né, uma grande austeridade, um retiro de silêncio, uma grande austeridade, tu começa a adquirir um alto poder. E só através desse alto poder tu consegue navegar no mundo onde o externo está a todo momento convidando para tu entregar o teu poder. Né? Porque o que é redes sociais? É uma disputa pela tua atenção. E o que é a tua atenção? O teu poder. Porque onde está a tua atenção, está teu poder. Quer tu ficar 5 horas trabalhando numa coisa? O que é que tu precisa da tua atenção? E quando isso acontece, tua vida muda. Nossa, tu ficou 5 horas ali concentrada. Agora tu vai para uma loja, devo assim, olhar lojas ali, nossa, tua atenção, o teu poder tá todo nesses lugares. E aí tu volta pra casa e tu ainda fica, meu Deus, a blusa que eu não comprei, o instrumento do podcast que eu vi lá, que a câmera mais top que eu não comprei. Percebe? Tua atenção tá sempre roubada por essas coisas. Então, quando a gente consegue colocar austeridades, assim, durante um curto espaço de tempo, eu acho que você leva isso para sempre, isso que tu aprendeu, para sempre no dia a dia da tua vida, assim. Então, eu acho que é transformador e simples. Então, quando eu me vi querendo transbordar algo que tinha mudado minha vida, eu falei assim, sem dúvida nenhuma, um retiro de silêncio. Porque é a coisa que parece mais simples no mundo, mas simples não é fácil, né? Simples não é sinônimo de fácil, assim. Parece simples, mas é desafiador. Mas é transformador. Pra mim é uma cirurgia, assim. O Vipassana é uma cirurgia no cérebro de uma pessoa. Pra mim, um retiro de 4 dias de silêncio é uma cirurgia em todos os teus corpos, sabe? Então para mim, era o melhor que eu podia devolver. Eu digo que é uma forma que eu tenho de devolver pro silêncio o que o silêncio me entregou. Sendo ponte para que mais pessoas cheguem nele, assim. Sim. Nossa, que lindo. E hoje em dia, o que é pra você desafiador ainda nesse lugar de se observar no silêncio? Ainda tem algo que, se você trabalha, que você fala assim, isso é desafiador pra mim? Tenho com essa curiosidade. Sim, as minhas sombras. Eu tenho um estudo, já vai fazer quase 1 ano, assim, que eu busco estudar elas de forma consciente, assim. Então, eu tenho uma sombra, eu gosto de falar dela, e ela parece ser fofa quando alguém fala, por isso que você fala. Mas ela é extremamente, pra mim, desafiadora, que é a sombra de agradar. Então, eu fui criada para agradar os outros, né? Então, a boa moça, né? Então, a boa moça que agrada todo mundo. E você se coloca em último lugar. E todas as necessidades do outro são mais importantes que a tua necessidade. Porque isso é o que uma boa pessoa faz. E isso me fez... eu vejo como uma grande sombra, primeiro, porque tu tá sendo falso com a outra pessoa, percebe? Na verdade, tu não tá fazendo isso porque tu realmente queria fazer. Tu tá fazendo isso porque tu acha que é isso que uma boa moça faz. E tu faz isso também porque tu consegue manipular as outras pessoas. Olha só, olha como eu sou boa. Tu não precisa, Sol, me atacar. Porque eu sou inofensiva. Então tu não precisa me atacar. Então ataca outra pessoa. Porque eu sou muito boazinha. Olha, eu faço tudo o que eu quero. Faz tudo o que tu quer. Então tu quer que eu sorria, eu vou sorrir.
Mas essa não sou eu, então tu não tá se relacionando comigo. Eu tô te manipulando pra tu fazer acreditar que tu tá se relacionando comigo. Então, veja, essa é a sombra do querer agradar é uma grande sombra de manipulação travestido de boa moça ou de bom moço, né? Então, essa é uma das sombras que eu tô trabalhando. E aí é muito difícil dar um não. É muito desafiador colocar limites. E eu não sabia fazer isso, até que eu percebi o quanto eu manipulava as pessoas e o quanto eu era falsa com todo mundo que eu amava. Então eu comecei uma jornada do contrário. Então eu não preciso agradar ninguém além de a mim mesma. E quando eu faço isso, eu estou sendo 100% honesta com as pessoas. E não tem sido uma jornada fácil, porque muitas vezes as pessoas não estão realmente acostumadas a não serem agradadas. Elas acham que tem que ter essa troca numa relação. Vou dar um exemplo simples, assim, por exemplo. Tu já viu como é desafiador tu não abraçar se tu não tiver afim? Porque abraço é considerado uma norma social e que se tu não faz, porque simplesmente tu tá em outro momento, nesse momento, tu pode parecer uma pessoa arrogante. Porque tu tem a obrigação de me abraçar. Para me agradar. Mas aí só tu me abraça e tu tá tipo assim, não queria estar te abraçando. Mas tu me abraça pra me agradar. Porque é uma grande norma social. E aí eu fiz um experimento de não fazer isso. E vou falar, foi super desafiador. Interessante. Super desafiador. Você não... Então, quando o propósito da tua vida, e esse tem sido o meu, não é agradar as outras pessoas. É eu estar íntegra com quem eu sou. Esse é o propósito. E se o custo disso forem relações, eu estou agora disponível para abrir mão dessas relações. Porque, para mim, o mais importante é a construção de relações honestas. Não de relações em que a troca é a minha integridade. Então, a minha integridade não é mais barganha. Como era. Que não valia nada. Valia um sete belo, sabe? Sim. Então eu acho que trabalhar a tua sombra, ou seja, tudo aquilo que tu foi condicionado desde muito pequeno a fazer, é um desafio. Eu falei de uma, mas hoje eu tenho uma lista de 50. Eu tenho uma lista de 50 que eu busco trabalhar. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, mudar as raízes, porque as tuas sombras são as raízes. As raízes de padrões que, na verdade, não são tu, mas que tu criou para sobreviver diante da tua história, mas que agora não te servem mais, pelo menos não me servem mais, é algo que para mim é o maior desafio. Isso é muito interessante mesmo, porque a gente já teve vários momentos da gente estar junto e aí você passava assim, não tinha essa troca, né? E é estranho mesmo. É estranho pra quem não recebe e deve ser muito estranho pra quem tá tão acostumado, né? Que nem eu, lá no Vipassana, né? Eu falo assim, gente, eu faço expressão facial o tempo inteiro. E aqui eu lembro que eu até travei aqui um pouco, assim, porque não tinha necessidade de fazer a expressão o tempo inteiro, né? E é muito libertador mesmo quando a gente consegue se colocar nesse lugar de integridade. E é até interessante também porque algumas dietas até que eles fazem, né, indígenas, no próprio Vipassana, eles falam sobre esse contato mesmo físico, né? Que às vezes é tão robotizado até, né? Mas que não sei se é tão saudável assim o tempo inteiro a gente ter que ter essas trocas, né? Por quê? Porque, né? Por que a gente tem que ficar abraçando às vezes quando a gente nem tá fazendo isso com consciência, né? E eu queria saber também, por exemplo, eu lembro que você traz esse trabalho seu com as sombras, e é muito interessante mesmo, né? Porque até então eu já tinha ouvido falar sobre esse processo de integração da sombra, tudo, mas ainda não tinha ficado tão claro pra mim. E aí ouvir alguém falando do próprio processo fica muito mais claro. E você trouxe umas questões em algumas vezes que eu te ouvi, falando sobre conseguir destravar o superpoder dessa sombra, né? Que tem esse lado que tá ali roubando a sua energia, mas tem também uma pérola, né? Perfeito. Por exemplo, a de agradar, eu sou... e que isso até tá associado muito à minha capacidade intuitiva.
Por que eu agrado tão bem? Por que eu era a rainha de agradar? Porque eu tinha um scanner. Um scanner de entender o que o espaço está precisando. Então, Lucas ficou incomodado quando eu falei tal coisa, Sol ficou feliz quando eu falei tal coisa. Então, eu vou adaptar o que eu falei para melhorar para a Sol vai gostar mais de mim. E agora eu vou mudar o que eu falei de outra forma para que Lucas goste também de mim. E assim eu posso me sentir confortável, porque agora todo mundo está confortável. Então, percebe que quem tem uma mania de agradar é, na verdade, uma grande pessoa empática. Ela consegue sentir a necessidade de todo mundo. E, na verdade, é porque ela usa isso contra ela mesma. Ela usa isso para manipular o espaço, ou seja, contra todo mundo, porque, na verdade, ela está criando um grande teatro. Ninguém está vivendo uma verdade, está todo mundo vivendo uma ilusão criada pela pessoa que está adaptando o espaço através da habilidade dela de ser adaptável, dessa sombra, né? De querer agradar. Mas, quando eu uso isso em meu benefício, ou seja, essa capacidade de escanear o ambiente e as necessidades das pessoas, no meu caso, enquanto uma facilitadora de imersão, olha que precioso é. Eu consigo aquecer e desaquecer o espaço da maneira que eu acho que é mais pertinente para o conteúdo que eu estou querendo trazer. Então, quando eu trago conteúdos e nas duas imersões eu trago conteúdos que tocam em lugares muito delicados das pessoas, eu sei até onde ir e que palavras usar para que eu toque no que eu estou querendo tocar, eu toque naquele lugar que eventualmente é uma ferida, mas que a outra pessoa não se sinta invadida por mim. E eu consigo também sentir até onde eu posso usar para que a pessoa se sinta um pouco incomodada, porque é só nesse desconforto que ela vai poder se abrir para o questionamento. Então, eu consigo manipular um espaço a partir do que eu estou sentindo. Mas essa manipulação está a serviço da transformação que eu quero causar. E não mais a serviço de querer ser aceita no lugar. Porque, eventualmente, o que eu posso entender que tal coisa que eu vou trazer, alguém vai me xingar por dentro. E eu consigo sentir o xingamento. Mas é ótimo, porque só esse xingamento que a pessoa criou na cabeça dela é que vai abrir espaço dentro dela mesma para ela se questionar porque aquilo a incomodou tanto. E pode ser que essa ficha nem caia agora. Mas daqui a 3 horas, assim, meu Deus, claro, por isso que aquilo me incomodou tanto. Então, hoje em dia, eu utilizo essa força que eu adquiri na minha infância, que é a capacidade de me adaptar para sobreviver, hoje não mais para sobreviver, mas para ancorar espaços em que as pessoas deixam de sobreviver e passam a viver. Foi essa a minha transformação. Então, a minha adaptabilidade, essa sombra, ela se transforma num grande poder, assim. Nossa. Não é interessante de parar para pensar assim como que é investido ou desperdiçado uma energia de pensar no que o outro está pensando de mim. Eu vou pensar, eu me preocupo no que o outro está pensando de mim. Olha que coisa doida isso, como que a gente se influencia e perde nossa energia e desperdiça, vai pro ralo essa energia e dá o poder pro outro, pro externo, para o que não tem nada a ver, que não tá no nosso controle. E quando traz essa reflexão da verdade, isso também imagino que começa a fazer você fluir num ambiente mais harmônico, porque você vai acabar filtrando e vai naturalmente fluindo para esses lugares, pessoas, egrégoras que estão alinhadas com esse pensamento, né? E tu transforma o ambiente obrigatoriamente. Eu digo assim, olha, que a minha presença possa trazer verdade ao ambiente. Uau. Porque, veja, se tu tá comprometida com a tua verdade, tu não vai ceder a agradar o outro. E se isso provocar desconforto no outro, eu vou te perguntar, isso provocou desconforto em tu? Pode ser que eu arranque de tua verdade. E pode ser que isso já aconteceu, tá? E eu falo lá na nossa imersão, eu falo de exemplos que eu tive, inclusive com pessoas que trabalham comigo. E Rodrigo até fala, gente, assim, ó, vocês podem não ter dúvida, a Dani vai falar. E cara, isso pra mim há 4 anos era impossível, percebe? A minha sombra era de agradar. Eu só dizia sim e baixava a cabeça. Mas eu percebi, eu precisei, eu acho que muitas vezes a gente só aprende na dualidade. Eu precisei viver o oposto de alguém
que abre mão de si para agradar o outro. Eu precisei viver essa dor. Eu precisei olhar para ela, eu precisei sentir, eu precisei o custo que isso me gerava para entender que eu não queria mais. E veja, eu recebi muito aplauso por isso. Eu era a boa moça. A filha perfeita, a esposa perfeita, a amiga perfeita, a melhor aluna. Claro, porque a boa moça só recebe aplauso. Mas isso custava quem eu era. E custa a verdade do espaço. Então hoje, onde eu estiver, eu busco trazer a verdade do que está acontecendo. Mesmo que eu saiba que isso vai estar desconfortável. E eu falo um mantra para mim. Eu estou tudo bem com o teu desconforto. Tá tudo bem para mim com o teu desconforto. Eu tô tudo bem com que tu não concorde comigo, Lucas. Eu tô tudo bem com isso. Não tô aqui para que tu concorde comigo. Mas eu tô aqui para ser quem eu sou. Não entrego mais o meu poder pros outros. Porque o teu poder é ser quem tu és. Isso é um efeito cascata. Positivo ou negativo, olha que legal. E essa é a nova era, a construção de nova era, quando a gente fala que é uma nova forma de viver na verdade, de viver na transparência, né? Sim. Aceitando o que vai acontecer a partir da nossa atuação, da nossa postura. Exato. E pra gente, como casal ou como coletivo, isso é muito legal. Muito legal mesmo colocar isso como uma virtude. Sim. E uma coisa que a gente pode observar, né? Todas essas questões que você trouxe sobre as relações, né? Tanto no âmbito profissional, quanto ali você e o Murilo. Mas uma coisa também que é muito bonito de observar é a relação que você tem com as suas filhas, assim. Que é essa relação de muita verdade, né? E ao mesmo tempo que são seres tão puros que eu já vi várias histórias que você trouxe, assim, da intuição delas ali, tá falando também, né? E aí eu queria saber, assim, como a gente não tem filho ainda, né? O nosso filho é o Tribe Zen, mas a gente tem vários ouvintes que têm filhos e falam para as pessoas, pra gente trazer pessoas que falem também sobre essa relação com os filhos, essa criação, né? Com uma mente mais aberta, mais consciente. Como que é para você, assim, ser mãe e ter essa relação de verdade com elas? Eu vou te dar uma resposta que ela não é minha. Eu adquiri esse conhecimento, assim, mais uma vez, numa cerimônia da Ayahuasca. Sou eu buscando ser verdadeira com as minhas fontes. Foi na cerimônia da Ayahuasca em que eu vi Nossa Senhora, assim, na minha frente. E eu perguntei pra ela, assim, né? Como falei, ela sempre foi uma grande fonte de inspiração. E eu perguntei pra ela: mãe, a senhora passou por tudo que a senhora passou. Eu admiro tanto a sua força, a sua resiliência, a sua capacidade. Como foi educar um ser tão especial, né? Filho de Deus, assim, e você sabia da sua missão. Como é que a senhora conseguiu honrar esse lugar, né? Porque eu acho que todo filho é um presente de Deus, é um empréstimo. E eu me pergunto como honrar esse empréstimo que Deus me deu, né? Meu filho não é meu. Ele está sob meus cuidados, o que são duas coisas diferentes. Porque eu acho que quando você entende o filho como uma posse, você acha que pode escolher por aquela criança. Você acha que você pode decidir por ela. Você acha que o cabelo dela é o seu cabelo. Portanto, você disse se ela pode cortar ou não o cabelo. Você disse se ela pode ter ou não determinada profissão. Né? Porque você se identifica que aquilo é seu, um objeto. E aquela criança é dela. Você é só o seu papel. Eu entendo um papel como pai, um amparador de espaço. Eu vou te dar os bips dos limites aqui. Mas eu vou te permitir, enquanto tu estiver comigo, que tu flua dentro daquele espaço, para que eu possa te carregar com ferramentas suficientes para que quando tu saia desse meu espaço, que é uma redoma, tu tenha as ferramentas necessárias para lidar com a vida. Né? E aí eu tava nessa cerimônia e eu fiz essa pergunta à Nossa Senhora e ela me falou assim: minha filha, eu fiz assim, né? Como eu ensino tudo sobre certo e errado e sobre dar limites, eu tinha essa coisa. E ela falou assim: minha filha, eu posso lhe dizer uma coisa. Seja aquilo que você quer que sua filha seja. Você quer que sua filha tenha uma relação com o divino? Seja essa relação com o divino. Tu quer que tua filha tenha compaixão por todos os seres de todos os planetas, em todas as realidades? Seja o exemplo vivo de uma pessoa que vive a compaixão por todos os seres. Você quer que sua filha tenha a oração como um princípio de vida? Seja a oração como um princípio de vida.
Ore quando tu acorda, ore quando tu alimenta, ore quando tu vai dormir. Quer que tua filha acredite na fé, seja a fé manifesta. Tu quer que tua filha acredite no poder da intuição, seja a intuição. Foi com isso que ela me preencheu. E aí, é dessa forma hoje que eu educo as minhas filhas. E aí alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas a Tina sabe rezar um terço. Hoje a gente tem a comunidade OPC e uma vez por mês eu rezo um terço com a comunidade. Não foi algo que eu obriguei. Minha filha não se senta num milho, se ajoelha e vai fazer a oração. Tanto é que a Tonton não tem essa relação tão próxima com o terço como a Tina tem. Mas é algo que eu faço com muita paixão, com muita devoção. E que as duas se inspiram, se admiram. Então a Tina reza um terço como ninguém. Se tu rezar um terço com a Tina, tu vai passar, vai ter uma grande probabilidade de terço ser algo que tu vai orar nos momentos em que tu quiser ter uma relação com o divino. Porque a Tina sentiu isso enquanto eu fazia, né? A Tina tem uma grande capacidade empática de se importar com as pessoas, mas dentro de casa é o que ela vê. A Tonton, por exemplo, ela não quer comer o que obrigam. E eu falo pra ela, você tá certo? Olha só. Eu falo pra ela todos os dias, filha, veja, ninguém vai saber melhor o que você quer se alimentar do que a quantidade que você quer do que você. O que você precisa aprender é saber a quantidade que você colocar. Então é muito melhor você colocar menos comida, porque aí você não joga comida fora. Você vai lá e repete. E aí ela tava na escola e ela disse que teve que dizer pro teacher, você não sabe o que é bom pra mim, a quantidade. Porque quem tá dentro do meu corpo sou eu. E o meu corpo já me disse que não quer mais comida. E aí uma pessoa foi ajudar ela a tomar banho. A me ajudar com ela, eu tava fora de casa. Aí a menina me mandou mensagem. Daniela, não sei o que fazer. Eu pedi pra Tonton tomar banho, ela se virou pra mim e falou, você não sabe qual é a hora de tomar banho. Você não está no meu corpo. O meu corpo tá dizendo que não é hora de tomar banho. Quando eu quiser tomar banho, eu vou até tomar banho. Ela tem 5 anos. E aí ela perguntou, Daniela, e o que eu falei, pode não precisa dar banho. Porque assim, ó, qual é o maior perigo que pode acontecer? É a Tonton ficar 3 dias sem tomar banho e isso deixar ela muito fedida e alguém do lado de fora chegar pra ela e dizer, Tonton, tu tá fedido. Ou então dizer, Tonton, filha, não posso dormir agarradinha contigo, meu amor. Porque assim, tu não tá cheirando gostoso. Eu gosto de dormir pessoas agarradinhas. Percebe? Se cheira. Tá. Então, ela vai... O máximo que pode acontecer... Esse é o maior perigo que pode acontecer, né? Uhum. Então, que ela possa ter autoridade, sim, sobre o corpo dela com 5 anos. Porque quando ela tiver com 15, ela vai dizer quem pode tocar no corpo dela e quem não pode. Exato. Ela vai poder dizer o que é bom pra ela e o que não é. Porque o que aconteceu comigo, tá? Eu vim de uma família em que meus pais eram muito controladores sobre a minha educação, assim. E aí eu percebi que quando eu me tornei maior, 18 anos, a maioridade, as escolhas deixaram de sair muitas delas da mão dos meus pais e virem pra mim, mas eu não fui treinada pra fazer as escolhas, então eu dei de cabeça em muitas coisas. Mas eu acredito que se eu tivesse tido a liberdade de poder errar enquanto eu escolho, de poder saber qual é a hora que eu tomo banho, qual é a hora que eu não tomo, porque eu consigo ter essa relação com o meu corpo e ter esse respeito, mais tarde eu vou poder saber dizer não para uma pessoa que queira tocar meu corpo e que eu não queira. Uhum. Eu vou poder dizer não para uma situação em que eu não me sinto confortável. Minha filha Tina falou assim, mãe, ontem eu tava voltando ela para dormir, ela falou assim, mãe, eu tava com minhas amigas e a gente tava brincando e mãe, eu fiquei muito triste e me senti culpada hoje. Eu falei, foi filha, por quê? Ela falou, porque elas estavam brincando e elas começaram a dizer que a gente tinha que falar umas frases, assim. E eu era a menina que tinha que ser a má, assim. Então eu tinha que falar umas coisas. Você é isso, eu não quero ser sua amiga, não. E aí, mãe, eu não me senti bem com aquilo. Só que eu não tive coragem de dizer. Então eu disse às minhas amigas que eu ia no banheiro e que depois eu voltava. E aí eu fui no banheiro e depois eu fugi o resto do recreio delas pra não voltar pra brincadeira que eu não tava me sentindo bem, porque eu não tive a coragem de dizer que eu não queria falar aquelas palavras. Uhum. E eu falei assim, nossa filha, olha, eu fico muito orgulhosa contigo de que tu seguiu o que tu sentiu, né? Tu não se adaptou, né? Ou seja, tu não protagonizou aquelas falas, sendo que aquelas falas iam contra o que tu queria. Isso é maravilhoso. O próximo passo é tu ter coragem de assumir pra elas e não precisar inventar uma mentira
para poder dizer a tua verdade, não encobrir tua verdade com a mentira, né? Mas isso, filha, é uma jornada que só se aprende trilhando mesmo. E talvez o primeiro passo seja a gente inventar uma mentira para encobrir nossa verdade, para que na próxima a gente tenha coragem de falar a nossa própria verdade. Então é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito que a criança precisa de uma liberdade controlada. E a gente tá aqui para dizer, isso aqui é demais, querida. Isso aqui não pode. Mas a gente precisa dar esse espaço para que ela vá descobrindo pelas próprias pernas quais são essas bordas, assim. E as bordas, além do teu bip, são quem tu são. Todos os dias, é quem tu é. É a construção dos valores, não daquilo que tu fala, mas daquilo que tu faz dentro de casa. É como tu trata o teu funcionário. É como tu trata teu marido. É como tu trata ela. É como tu trata um desconhecido. É como tu trata as plantas. É como tu trata os animais. É como tu trata o teu dinheiro. Pra mim, isso é educar, assim. Nossa. As microexpressões do ser. Né? Se der valor, atenção a essas microexpressões. E elas são muito autênticas, né? Eu ia usar até a palavra fofa, mas não é fofa, é muito autêntico, assim. Você vê que são crianças que têm uma liberdade absurda e, ao mesmo tempo, uma autonomia, né? É muito lindo de ver mesmo. Olha que legal, porque eu estava falando, eu fiquei passando um filme na minha cabeça, porque a liberdade, ela se torna um espaço seguro, porque ela está calçada numa base de valores e virtudes que foram compreendidas inicialmente, né? Então, nesse caso do banho, por exemplo, ela tem também uma virtude, um valor que ela sabe o que também é importante ali, no caso da higiene e tal. E aí isso dá pra dançar mais, né? Essa borda, né? Ela fica cada vez mais autônoma. E é tão legal ver as crianças que estão nessa criação autônoma, assim. É muito bacana. Sim. Sair da obrigação, né? E se empoderar. Se empoderar. De si, sabe? Do que tu acredita. E ter e ter esse lugar, e tua voz, tu fala. Quantas vezes, enquanto criança, tu falou e tu não foi ouvido? E tu não foi levado em consideração. E o que tu falou foi feito pouco daquilo. Como se tu não tivesse importância. Como se o que tu falasse não fosse inteligente o suficiente, não fosse bom o suficiente, não fosse confiável o suficiente. E como é que a gente pode dizer, não, olha, o que tu fala importa. Principalmente se o que tu fala é sobre tu. Depois age a constelação, a ayahuasca, terapia pra desprogramar, né? Inclusive, eu acho que a gente tá a uma geração, né, só dessa tomada de consciência, né? Os nossos pais não conseguiram fazer isso com a gente. E tá nas nossas mãos a gente conseguir fazer isso pra essa geração, né? Que tá vindo aí já, né? Que o Murilo sempre brinca, né? O iPhone com todas as atualizações, né? Tem os dois lados, né? Extremamente, eu acho, né? Extremamente com um software mais inovador, mas ao mesmo tempo, com essa mesma força, tem uma dualidade do externo que dita o que é bom, que dita, acho que são as redes sociais, que dita o que é cool e o que não é cool, que dita o que é legal, que dita o que é tá na moda e o que não é tá na moda. Veja, hoje as pessoas se vestem iguais, as pessoas usam as mesmas roupas, as pessoas fazem rosto, chama harmonização facial, para todo mundo ficar igual. Se uma pessoa coloca uma roupa, aquilo vira febre. No dia seguinte tem 5 milhões de pessoas comprando a mesma calça. Ela fica esgotada porque uma pessoa usou. É a massificação do querer. É a massificação da identificação de quem eu sou com alguém que é externo a mim. Então, ao mesmo tempo que essas crianças vão vir com isso aberto, né? Umas crianças muito mais sutilizadas, ao mesmo tempo, do lado de fora, vai ter uma força contrária muito grande. Então, como que tu cria raízes nessa abertura? Porque senão essa abertura também pode te proporcionar uma total distração, né? Tudo vai te chamar para fora. Então, como tu disse, olha para tu, a parada tá aqui. Olha, sabe? Então, e eu acredito que o reforço disso é permitindo com que a pessoa tenha voz. Tenha a capacidade de fazer microdecisões. Tenha a liberdade
de escutar a si mesma. Como tu vai seguir tua intuição adulta se quando criança ninguém permitiu que tu entendesse como ela funciona? A minha funciona do corpo. Pode ser que uma pessoa funcione dançando, a outra pessoa funcione sentindo emoções profundamente. Não sei, mas tem que existir um espaço para isso, para que tu não seja massa de manobra mesmo, né? Discernimento, né? Isso. Que legal, que bacana. E agora, assim, a gente tá falando tanto de intuição, né? Você tem esse retiro, né? Que é um tempo pra mim. Fala um pouco mais pra galera que quer abrir esse espaço e ter essa oportunidade. É pra homens e mulheres, né, Dani? Homens e mulheres. E tu sabe, assim, que eu… na primeira edição eu tive 2 homens, na segunda eu dupliquei. Aí eu falei assim, que ó… bem. Tô fazendo cota para homens. Meu objetivo Perfeito. é aumentar a quantidade de homens. Então você, homem que tá aí ouvindo, esse retiro é para você também, sabe? Porque muitas vezes você acha que assim, é um retiro para mulheres. Não, ele pode ser um retiro que trabalha a tua energia feminina, né? Porque o silêncio, ele é feminino. Porque o autoconhecimento, ele é típico da energia feminina. Porque dar uma pausa é feminino. Porque desacelerar é da energia feminina, não da mulher, da energia feminina. Então, pode ser que, de uma forma geral, a pessoa olhe isso e entenda que é sobre mulher e homem. Não, é sobre energia feminina. Né? E o que é que tá faltando, assim? Eu digo, qual é a grande crise que eu identifico, assim, hoje? É a crise do feminino. Porque o feminino foi tirado da equação da humanidade como se isso fosse possível, né? Então ele foi renegado, ele foi estigmatizado como quem tem a energia, quem tem as qualidades da energia feminina. Alimentar essas qualidades pode te deixar fraco, pode te deixar vulnerável, pode te deixar em último na competição da vida. Só que veja, essa é uma energia que tu não tem como excluir. Ela é parte de quem tu és. E quando ela fica deficitária no ser humano e, portanto, na humanidade, acontece o quê? A sociedade da explosão de doenças mentais, né? A sociedade da explosão de um burnout, da explosão de depressão, da explosão de intrigas por muito pouco, assim, né? Porque faltou uma respiração. Cara, tu pensa, aquela palavra que tu falou naquela hora de desespero, naquela hora em que tu foi tomado por uma emoção, se tu tivesse respirado por 2 minutos, tu não falaria aquela palavra. Tu não levantaria a voz para teu filho. Tu não levantaria a mão para tua filha. Tu não daria aquela palmada. Sabe? Tu não falaria aquela palavra que entrou e que não tem como desfazer. Tudo isso porque tu não silenciou por um instante, que é a consequência de um não silenciamento por muito tempo. Então, ir para um retiro de silêncio não é algo supérfluo. É algo necessário. Porque tu precisa esvaziar. Caso contrário, o teu esvaziamento vai ser completamente… vai ser um sangramento. É inconsciente, né? Porque assim, ó, percebe? Quando tu grita, chega! Tu, na verdade, o que tu tá fazendo? Tu tá querendo esvaziar. Quando tu grita, essa merda aqui, ó, e que tu mete a mão, tu tá querendo tirar de tu aquilo que tá ali dentro te consumindo. Tu não precisa do chega na mesa para os teus colaboradores. Tu não precisa levantar a mão pro teu filho para tu entender que tu precisa esvaziar. Tu pode fazer isso antes. Tu pode fazer isso num ambiente que foi preparado para que tu fizesse isso. E aí tu consegue esvaziar desse barulho e se reabastecer de tu. Porque tu podes fugir de qualquer coisa, menos de quem tu és. Todos os lugares que tu for, a tua bagunça vai estar lá. Tu pode mudar de relacionamento. Olha, a causa que te fez acabar o outro, ela vai persistir aqui, sabe? Então, olha, se tu eras traída lá, não acha que tu não vai ser traída no próximo relacionamento.
Se tu acha que tu era o que traía no outro relacionamento, tu acha que não vai ser essa mulher que não vai te fazer trair. Porque não tem nada sobre com quem tu estás. Tem algo dentro de tu que te faz ter ações que tu não quer. E o silêncio te ajuda a recuperar teu poder, porque te ajuda a te dar liberdade de escolha. Porque a liberdade de escolha passa por também uma liberdade de pensamento, uma liberdade de condicionamento. Porque percebe, tu fala assim, não, eu sou livre. Ah, é? Então tu és livre para pensar o que tu não quer pensar? Porque o que é a preocupação? É pensar o que eu não quero que aconteça. Tu consegue não se preocupar? Por mais que alguém diga não. Então tu não tem controle. Então tu não controla aquilo que tu não quer controlar dentro da tua mente. E tu quer controlar o outro, né? O que é uma total insanidade, assim. Mas... E o primeiro passo para tu começar a controlar a si é tu silenciar. Para tu saber o que é isso que me descontrola. Porque eu não consigo controlar o que eu desconheço. Né? Então, um retiro de silêncio te ajuda a te esvaziar. Tu rever toda a tua história. Porque eu tenho uma atividade que eu peço para as pessoas reverem. Eu sou muito conectada com a história, né? Como falei. Então, eu passo uma atividade para que você reveja a sua história. Tu tem vários momentos de silêncio. Tu trabalha teu corpo. E aí tu começa a entrar em camadas de tu que tu desconhecia. Eu troco carta com as pessoas não podem falar, né? Nem contato visual é permitido, o que é muito interessante. Porque as pessoas dizem quando, no final do dia, as pessoas podem falar por 2 minutos no encontro, pra saber como todo mundo tá, né? Esse é um momento também que a pessoa pode se ouvir, assim. E aí, uma das coisas que mais pega as pessoas é não poder sorrir pra quando o outro fala, assim, sabe? É tipo passar e olhar pra baixo, assim. Mas eu faço esse processo da história das pessoas. A gente faz meditações guiadas, a gente faz meditações silenciosas e a gente faz prática corporal. Eu também coloco pinturas e livros que eu separo, assim. Então eu digo que é assim, gente, é um bálsamo, é um presente. Mas não é fácil. É simples, mas não é fácil, simples, né? mas não é fácil. Interessante, hein? A gente começou agora nessa jornada e agora é essencial, uma vez por ano, no mínimo, ter esse momento de esvaziamento mesmo, né? Que é isso que você trouxe. E eu nunca tinha parado pra pensar que realmente é um esvaziar, né? Porque um pouco antes de eu fazer o retiro de silêncio, eu tava justamente nesse processo de transbordar e incinerar tudo que tava à minha volta. Que é uma consequência do que tá rolando dentro de tu. É impossível, é desassociável o que tu faz de quem tu és. Então é tipo impossível. Assim, eu fiz agora uma palestra, espiritualidade nos negócios. Eu falei, gente, olha, eu sei que pra vocês pode ser uma grande viagem, mas é impossível desassociar a tua relação contigo daquilo que tu faz. E espiritualidade é sobre a tua relação contigo. Então não é uma viagem, isso aqui. É uma realidade. Ilusão é achar que tu és uma pessoa no trabalho e que tu és outra pessoa em casa e que tu és várias versões de tu mesmo. Não. Olha só. Tudo é tu. E a tua bagunça na tua casa vai interferir no teu trabalho. A tua bagunça no teu trabalho vai interferir na tua casa. E se tu não olhar pra tua bagunça, tudo na tua vida vira a consequência dessa bagunça. Exato. E só um retiro de silêncio pra tu poder silenciar e olhar pra bagunça. Eu acho. Sim. Pessoal, te encontra... Como que tá o seu Instagram? Dani de Maria Gun. Dani de Maria Gun. Lá já tem o link na bio, tudo pra Tem pessoa link na bio. saber. Olha aí. Maravilhoso. Vai ser lindo, é feito só por mulheres. Apesar de não ser só para mulheres, mas é feito só por mulheres. E é muito, muito lindo. É um presente, assim. E esse é no final do ano. Eu falo, gente, sério, uma época maravilhosa, assim. Porque tu pode rever, né? Rever de forma consciente como foi teu ano. Repassar os desafios. Fazer novos acordos para novas escolhas. Revisitar teus valores, tua história. E o final do ano eu tenho uma energia disso muito forte, assim, né? Então, é muito bom. bonito. E também tem o APC, né? Sim, que é pra líderes. Estaremos Vocês lá. já foram. Esse ano vai ter 4. Vai ter o quarto. Que legal! Porque esse setembro encheu logo, daí a gente, então, resolveu abrir uma quarta edição. Que demais. Eu quero saber pra galera que nos assiste, pra galera que tá nos escutando também, qual foi o maior insight desse episódio com a Dani aqui?
Comenta aí pra gente. Marca E a gente. compartilha, né? Marca a Dani, marca a gente. Compartilha aí com a galera, porque esse episódio foi inspirador, Dani. Foi Gratidão. mesmo. Fico feliz. Muito Gratidão. obrigada por me receberem. Muito feliz de estar aqui para compartilhar. Gratidão. Gratidão, Dani. Nossa, foi lindo mesmo. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Até o Até a próximo próxima. episódio. Tchau. Gratidão. Obrigada aí por estarem com a gente até agora.